Olá, pessoal! Vamos iniciar mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Elívia Soares e hoje o nosso tema da aula é leitura e análise de microcontos. Essa é a aula número 43. Então eu convido vocês a prestarem atenção bastante na nossa aula e vamos analisar, vamos ler e analisar alguns microcontos. Mas para a gente iniciar a nossa aula, a gente precisa relembrar o que é um microconto. Vamos lá? Acompanhe o slide. O microconto também é chamado de mini-conto. Esse gênero ganhou força com as redes sociais. É escrito para ser lido rápido e diariamente. É um texto curto, que possui no máximo 140 caracteres. E quais são as principais características? A concisão. Um texto conciso é um texto curto, resumido. Então, o autor ele escolhe de maneira bem pensada as palavras que ele vai usar no miniconto, porque como foi dito para vocês, o máximo de caracteres são 140. Outra característica é a narratividade. Narratividade, então os microcontos, eles contam uma história. Se contam uma história, fazem parte de uma narrativa. Narrador, personagem, tempo, espaço, enredo. Mas esses elementos, eles não são bem desenvolvidos no microconto, porque se trata de um texto com no máximo 140 caracteres. E a outra característica é o efeito. É necessário que o microconto ele provoque sentimentos no leitor, curiosidade, medo, alegria, tristeza, aflição. Então são essas três principais características do microconto. Vamos continuar. Por se tratar de um gênero breve, as possibilidades de interpretação ficam a cargo da criatividade do leitor, somando as suas vivências e leituras de mundo. Assim, é um gênero que nos ajuda a exercitar a capacidade de inferir, ou seja, analisar e imaginar personagens, cenários, situações a partir das pistas que o microconto nos apresenta. Então vamos lá, gente, relembrar do que é um microconto, as características do microconto, vamos ler e analisar um microconto. Vamos acompanhar. Olha só, vamos ler juntos esse microconto. O peso da mochila deixava tudo mais leve. É o microconto, é um texto que pertence a esse gênero textual. Microconto chamado também de miniconto. Vou fazer algumas perguntinhas para vocês a respeito desse microconto, já para vocês irem analisando. Primeira pergunta, que situação podemos imaginar a respeito desse texto? O peso da mochila deixava tudo mais leve. Como algo pesado pode fazer com que as coisas fiquem leves? O que será que tem na mochila? Quem carrega uma mochila cheia, pesada, geralmente vai fazer o quê? Quem poderíamos imaginar que vai viajar? Quem poderíamos imaginar que vai viajar e tem esse sentimento? Então vamos à análise. O peso da mochila deixava tudo mais leve. Certamente, o peso da mochila significa uma viagem. A mochila está cheia porque alguém vai viajar. E quando viajam, as pessoas ficam mais leves, relaxadas, tranquilas. Vamos continuar analisando outro ponto desse microconto. Podemos observar que o autor utiliza como recurso linguístico a figura de linguagem antítese. O peso da mochila deixava tudo mais leve. Peso, leve, duas palavras opostas. Vocês estudaram as figuras de linguagem. A antítese consiste na aproximação de termos opostos, com o objetivo de atribuir um sentido. Então vejam que o microconto ele sempre trabalha com recursos expressivos. No caso desse microconto, utilizou-se da antítese. Terceiro ponto da análise do nosso microconto. Nesse texto, temos a aproximação dos termos peso, como eu disse para vocês, que associamos a pesado, difícil de levar ou lidar, e leve, que podemos associar leveza, calma, tranquilidade, facilidade. Assim, o incômodo de carregar o peso da mochila para viajar faz a pessoa, ao mesmo tempo, ficar tranquila, pois sabe que vai descansar, que vai se divertir.
Entenderam, gente, sobre esse microconto, como ele dá várias possibilidades de leitura, de interpretação? Vamos agora ler outro microconto e vamos analisá-lo juntos. De repente, as paredes começaram a responder. Olha esse microconto, como ele sugere, ele instiga o leitor a você imaginar, a você preencher as lacunas, os cenários, personagens, o tempo. Então é você, leitor, que vai trazer várias possibilidades de leitura para o microconto. Vamos analisá-lo. Você já ouviu alguma frase parecida com essa? Quando alguém nos deixa no meio de uma discussão e vai embora, costumamos dizer que a pessoa nos deixou falando com as paredes, sozinho. Assim, podemos imaginar que se trata de alguém que já está sozinho há tanto tempo, sem ninguém para falar e acredita que as paredes ou a respondem. O que você acha que podem ser as respostas das paredes? Talvez seja o próprio pensamento do narrador, da própria pessoa que fala. Observe que estamos sempre utilizando os modalizadores, certamente, possivelmente, talvez, pois a interpretação do que está implícito nas entrelinhas do texto depende muito de quem faz a leitura e de como imagina os acontecimentos. Porque no início da nossa aula eu disse para vocês, o microconto ele é curto. Você observa que é uma frase, mas é um gênero textual, é uma narrativa e muitos elementos da narrativa não são desenvolvidos no microconto. É por isso que você deve imaginar os acontecimentos dentro do microconto. Vamos exercitar. Já que o tema da nossa aula de hoje é análise e leitura de microcontos, vamos ler 4 microcontos e vamos falar sobre eles rapidamente? Então acompanhem o Exercitando de hoje. Observem se vocês estão colocando possibilidades de leitura para os microcontos apresentados. Vamos para o primeiro microconto. Não era uma herança, era uma vingança. O que significa, será, esse microconto? Qual é a interpretação que ele traz? Herança geralmente significa algo bom, mas aqui o autor associa a palavra vingança, que podemos imaginar que é ruim. O que você acha que aconteceu nessa história? Uma possibilidade de interpretação. Alguém herdou uma dívida alta para pagar. Se herdou, é uma herança, e por se tratar de uma dívida, acaba sendo algo ruim, uma vingança. Ou um filho ou uma filha recebeu de herança um objeto que não gosta, que faz lembrar coisas ruins. Uma casa que fica em um lugar ruim de viver. Também é outra possibilidade de interpretação. Vamos para o segundo microconto? Os moleques jogavam bola no meio da rua. Num passe mais forte, um deles correu para evitar a saída da pelota, mas não evitou o motorista desatento. Microconto de Carlos Seabra. Olha esse mini conto, gente. Vamos relê-lo? Os moleques jogavam bola no meio da rua. Te dá aí personagens e espaço. Num passe mais forte, um deles correu para evitar a saída da bola, da pelota, mas não evitou o motorista desatento. Se ele não evitou o motorista desatento, o que significa isso? O motorista que não estava tendo atenção? O que aconteceu com aquele moleque? Qual é a interpretação? Veja que o texto ele não é explícito, ele não é direto. Ele te dá nas entrelinhas a leitura, a interpretação desse mini-conto. Nesse mini-conto, percebemos um pouco mais de informações. Está claro que os personagens são as crianças e o motorista. O cenário é a rua e eles estão jogando futebol. O que aconteceu no final da história? Resposta: um dos meninos foi atropelado. Se o motorista estava desatento, se o menino não pôde evitar o motorista desatento, significa que ele foi atropelado. Vamos analisar agora o nosso terceiro microconto. Acompanhem junto comigo e tentem analisá-lo também. Vamos à leitura. Arrependeu-se, mas já era tarde. O paraquedas ficou no avião. Observem que o personagem não é explícito, mas há esse personagem que se arrependeu de algo e já era tarde, pois ele tinha deixado o paraquedas no avião. O que aconteceu com ele? Qual é a possibilidade de leitura, de interpretação desse mini-conto? Vamos lá. Do que a personagem se arrependeu? O que ela estava tentando fazer? Uma possibilidade é de ter pulado do avião.
uma possibilidade de resposta. Possivelmente estava tentando tirar a própria vida. Você em casa pode ter tido outra análise, outra interpretação que também seja coerente com o nosso microconto. Essa é uma análise, uma interpretação, uma possibilidade de resposta. E vamos finalizar com o quarto microconto? Vamos lá, acompanhe a leitura. A criança roda e roda e roda, procurando uma outra com pernas iguais às suas. Encontra risos e cochichos. Para de rodar e pede que a empurrem de volta para casa. Texto de Marcelo Spalding. Gente, quando diz a criança roda e roda e roda, procurando alguém com as pernas iguais às suas. Olha só a interpretação, a duplicidade de sentido. Roda e roda e roda. Será que é uma criança comum que tem suas pernas ou é uma criança especial que anda de cadeira de rodas? Porque o texto tem várias informações que ela não encontra uma criança igual à sua, igual a ela. E que encontra risos e cochichos, para de rodar e pede que a empurrem. Então já confirma a análise da primeira leitura de que talvez essa criança não tenha pernas, porque ela pede que a empurrem de volta para casa. É assim que o miniconto finaliza. Então vamos ver a análise desse miniconto. Foi isso que você pensou também? Vamos lá. O que significa o fato de a criança estar procurando outra com pernas iguais às suas? O que evidencia isso no texto? Em que lugar a história pode acontecer? Resposta: a criança é cadeirante. O que sugere isso são as expressões roda e roda e roda e pede que a empurrem. A cena pode se passar em um parque, um pátio de escola ou em outros lugares. Observem que o espaço, o ambiente desse miniconto não é dado. Você, leitor, que tem que sugerir, imaginar qual é o cenário. Lugares que estejam muitas crianças reunidas. Então, essa foi a análise dos nossos microcontos de hoje e vamos às considerações finais. Como vimos hoje, as possibilidades de leitura de um microconto são inúmeras. Enquanto leitores, acionamos nossos conhecimentos prévios, linguísticos e de mundo, juntamente com a nossa criatividade e preenchemos os lugares da narrativa que o autor deixa em aberto, com o objetivo de nos trazer para participar dessa interatividade durante as leituras. Espero que vocês tenham entendido nossa aula de hoje sobre análise e leitura de microcontos. E para rever essa aula novamente, acesse o portal Eduque Acre. Obrigada!